Fala, galerinha! E aí, beleza? Tudo jóia? O que a gente tinha combinado? A gente tinha combinado, então, de falar fotossíntese, não é isso? Então, vamos lá, moçada? Então, não esquece que esse é o primeiro grande processo, mas daquele fluxo, tá? Você não pode tirar aquele fluxo energético da cabeça para você não, não ficar perdido. Assim, onde é que está a fotossíntese nessa ideia toda, né? Aonde que a fotossíntese se encaixa? Beleza? Tá joia? Então, vamos fazer assim, então, tá? Vamos começar a falar da fotossíntese, o primeiro grande processo que existe dentro do fluxo energético, e aí a gente vai aprofundar nesse assunto. Primeiro, por uma razão, e a principal razão. Galera, não existe, escuta o que o tiozinho está falando, não existe nenhuma prova que você já fez na sua vida, falando de Enem, falando de FUVEST, VUNESP, Unicamp, a Unisquina, não importa, tá? Qualquer provinha desses vestibulares, desses exames que a gente tem que fazer, cai uma questão de fotossíntese, direto ou indiretamente falando. Eu já postei partes do meu corpo, tudo bem que eu já não uso mais, já postei partes do meu corpo que ia cair questão sobre fotossíntese. E não tem erro, cara. Todo vestibularzinho cai uma questãozinha de fotossíntese, não tem segredo, tá? Só que é o seguinte, eu sei disso, você sabe disso, os outros professores também sabem disso, os outros alunos também sabem disso, e está todo mundo se preparando para a questãozinha da fotossíntese. Todo mundo sabe que ela vai estar lá, todo mundo sabe, está se defendendo, né, dessa questão, estudando a fotossíntese, porque sabe que vai ser cobrado. Tá bom? Só que nós vamos fazer isso de uma maneira racional. Como assim? Eu dividi a aula de fotossíntese em duas aulas. A primeira aula, que é a aula de hoje, vai ser uma fotossíntese básica, para tipo assim, aquele cara que está prestando uma arquitetura, que ele não vai fazer uma segunda fase de biológicas, tá bom? As questões básicas de fotossíntese você responde com a nossa aulinha de hoje. Na aula da semana que vem, aí a gente aprofunda. Aí ela está mais dirigida ao pessoal de biológicas, que vai ter que fazer uma prova de segunda fase. Vai ter que caprichar um pouquinho mais, tá bom? Mas, por outro lado, se você é da área de biológicas, você vai ter um pouco mais de facilidade, né? Não vai ser algo assim que vai complicar a sua vida. Você vai até curtir e curtir muito. Falou? Bom, então vamos lá, vamos começar a falar de fotossíntese. Beleza? Bonitinho, certinho. Tá gravando. Cadê? Tá aqui. Beleza. Como é que faz aqui? Aqui. Abrir a nossa apresentaçãozinha. Tirar a carinha do tio, né? Cadê? Tira. Então, a gente está apto, então, agora a entrar na fotossíntese. Fechou? Estão prontos, galera? Tudo certinho? Já tomaram um copinho de água? Já foram no banheiro? Então, vamos lá. Vamos nessa, galera. Primeiro processo do fluxo energético. Fotossíntese. Fechou? Beleza? Então, vamos. Juízo. Definição. O que você aprendeu no fluxo energético? A fotossíntese nada mais é do que o processo de conversão da energia luminosa em energia química, né, que plantas e algas fazem, graças à presença do cloroplasto, graças à presença do pigmento sensível à luz, que é a clorofila. Essa definição é uma definição básica que vocês já conhecem, vocês já sabem, né? Processo de conversão de energia luminosa em energia química realizado por plantas e algas, né? Normalmente com a ajuda, né, da organela cloroplasto e do pigmento clorofila. Então, nenhuma novidade aqui. Tá certo? Bom, agora a gente vai começar a discutir um pouco mais profundamente isso. O processo da fotossíntese ela vai acontecer em duas etapas, galera. Uma fase que a gente vai chamar de fotoquímica, que antigamente se chamava fase clara,
e uma etapa química, que antigamente a gente chamava de fase escura. Depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso, tá? Mas já é importante que você comece a guardar que a etapa fotoquímica ela vai acontecer no tilacoide. Ah, tio Cícero, eu não sei o que é tilacoide. Sossega, que daqui a pouco você vai aprender, tá bom? Onde é o tilacoide? Dentro do cloroplasto, porque é lá no tilacoide que você vai encontrar a clorofila. Tudo bem. A segunda fase, que é chamada de fase de química, né? Fase química, antigamente, perdão, chamada de fase escura, ocorre no estroma. Putz, Luizinho, que nome esquisito, cara. Que estroma? Sossega, Leão. Daqui a pouquinho nós vamos falar o que é tilacoide, o que é estroma, tá bom? Mas a segunda fase vai acontecer no estroma também, dentro do tilacoide, né? Graças à presença de uma ribulose, que nada mais é do que uma pentose. Tá? Inclusive, né, um ciclo, que é chamado ciclo de Calvin, antigamente era chamado de ciclo das pentoses. Por quê? Porque é uma sequência de pentoses que participa desse processo aqui, tá bom? A primeira delas é uma pentose chamada ribulose. Fechou? Bom, para você aprender fotossíntese, tem um segredo, cara. Eu aprendi isso durante anos, né, dando aula, que é o seguinte: existem pré-requisitos para você entender fotossíntese. Quais são esses pré-requisitos? Bom, primeiro, você precisa entender direitinho como é que é um cloroplasto. A estrutura aonde o processo inteiro acontece, tá bom? Por exemplo, você vai ver que em respiração, o processo não acontece totalmente dentro da mitocôndria. Uma parte da respiração acontece fora. Agora, em fotossíntese, não. O processo inteiro acontece dentro do cloroplasto, tá? Então, você precisa entender primeiro o que é cloroplasto. Depois, você precisa entender o que é luz, o que é luz. Se você não entender luz, você não entende fotossíntese. O processo de conversão de energia luminosa em energia química, tá bom, mas se você não souber o que é luz, fica muito vago, né? Então, você precisa aprender o que é luz. Depois, você precisa aprender o que é pigmento. E, mais especificamente, o que são pigmentos fotossintetizantes, né? Os pigmentos que participam do processo da fotossíntese. Tá bom? Depois que você aprendeu isso tudo, é que você pode descer para o play, mano. Entendeu? Você não aprende fotossíntese se você não souber isso antes. Você quer descer para o play? Quer brincar de fotossíntese? Então você tem que aprender essas coisas antes. Primeiro cloroplasto, depois luz, depois pigmento fotossintetizantes. E essa aula que nós vamos fazer agora é justamente essa preparação, para depois, no final da nossa aula, a gente falar do processo fotossintético propriamente dito. Mas aí você já vai estar sabendo aonde está acontecendo aquilo, de que jeito aquilo está acontecendo, qual a razão daquele processo estar existindo ou acontecendo ali. Bom, aí vai ficar bem mais fácil você entender o processo depois. Falou? Então, vamos por partes. Como diria Jack. Entendeu? Cloroplasto. Bom, antes de tudo, galera, você tem que ter a consciência que cloroplasto, tal qual mitocôndria, é uma organela que tem uma origem endossimbiótica. O que quer dizer isso? Era uma antiga cianobactéria, nós acreditamos nisso, né? Que era uma antiga cianobactéria que passou a viver no interior de células daquilo que passou a serem, a partir de então, células vegetais. Por quê? Porque conseguem fazer fotossíntese. Foi somente depois dessa associação que esse processo começou a acontecer dentro das plantas e das algas. Uma outra coisa que às vezes perguntam no vestibular é o seguinte: qual veio primeiro? A associação da mitocôndria ou a associação do cloroplasto? A associação da mitocôndria aconteceu antes, tá bom, galera? A associação do cloroplasto aconteceu depois. É um segundo processo endossimbiótico que aconteceu na evolução dos seres vivos, tá bom? Então, vamos lá. O que é cloroplasto? Está aí, galera. Cloroplasto está aí, como a gente falou, tá? Eu tenho aqui uma organela, tá? Hoje considerada uma organela, mas que era uma antiga cianobactéria. E você tem que lembrar das estruturas dela, tá bom? Eu tenho uma membrana externa lisa, tá? Começa a guardar esses detalhes, galera,
para vocês verem, perceberem uma similaridade desse processo quando a gente falar de mitocôndria lá na respiração, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho uma membrana externa lisa. Cadê minha setinha? Cadê? Tá aqui, ó. Uma membrana externa lisa. Uma membrana interna que faz dobras para dentro, tá bom? Existe um espaço intermembrana aqui. E nessas dobras da membrana interna, que nós chamamos de lamelas, tá? Lamelas é o nome das dobras da membrana interna. Estão apoiados essas estruturas discoides. Vocês estão vendo aqui uma pilha, outra pilha, pilhas de estruturas discoides, chamadas, cada unidade dessa pilha, ela é chamada de tilacoide. Então, apoiado na lamela, eu vou ter o tilacoide, tá bom? Tilacoide também pode ser conhecido como grana, tá? Grana, tá? Grana. Por quê? Porque tilacoide lembra moeda, tá bom? Então, antigamente, eles chamavam tilacoide de grana. Por quê? Parece um monte de moeda uma em cima da outra, tá bom? O coletivo de tilacoides, a gente chama de granum, ó, tá? O coletivo, várias granas, quer dizer, vários tilacoides juntos, a gente chama de grânum. Então, eu tenho um grano aqui, outro grano aqui, outro grano aqui, tá? Ou todos os juntos também como um grano. Agora, galera, a parte interessante dessa organela. Como ela era uma antiga cianobactéria, portanto, um ser procarionte, ela tinha e ainda mantém algumas estruturas típicas de uma célula procarionte. Por exemplo, ela possui o seu próprio material genético. O cloroplasto possui o seu próprio DNA, assim como a mitocôndria também vai ter o seu próprio DNA mitocondrial. O cloroplasto também tem o seu DNA. O cloroplasto também tem os seus ribossomos. Você sabe o que quer dizer isso? Se tem DNA e tem ribossomo, quer dizer que ela tem metabolismo. Ela tem o seu metabolismo próprio. Ela tem a sua reprodução independente. Tá? Um cloroplasto ele pode se duplicar e formar 2 cloroplastos como se fosse uma célula se duplicando, formando 2. Então, essa possibilidade não só existe, como acontece. Tá bom? E vocês estão vendo aqui, por exemplo, grânulos de lipídios, grânulos de amido, de açúcares. Por quê? Porque é um ser vivo, ele tem que ter reserva, né, para poder se alimentar, tá bom? Então, está aqui grãos de amido, grãos de lipídio. Vocês estão vendo aqui por todo lado, falou? Então, isso aqui é o cloroplasto. Agora, preste atenção numa coisa. Preste atenção no tilacoide e preste atenção nesse espaço vazio que você está vendo aqui, ó, tá? Que está em verde mais claro. Esse espaço vazio que vocês estão vendo aqui, galera, é o estroma. Por que eu pedi para vocês guardarem esses dois, tilacoide e estroma? Porque vocês viram no slide anterior que é no tilacoide que vai acontecer a primeira fase, a fase fotoquímica da fotossíntese. E é no estroma que vai acontecer a segunda fase da fotossíntese. Então, a primeira fase acontece no tilacoide porque é lá que está a clorofila, falou? E a segunda fase acontece no estroma porque é no estroma que você vai encontrar a ribulose. Fechou, galera? Tranquilo, cloroplasto? Beleza? Bom, então agora nós vamos para o segundo pré-requisito, que é LUS, né? Então vamos aprender o que é LUS. Bom, luz, galera, nada mais é do que uma onda eletromagnética. Só que é uma onda eletromagnética com um comprimento, você sabe que ondas têm comprimento, né? Com comprimento de onda, né, que é visível aos nossos olhos. Os nossos olhos conseguem enxergar, quer dizer, eles são sensíveis a ondas eletromagnéticas dentro dessa faixa de comprimento, tá bom? É isso que é luz. Eu posso muito bem mostrar para vocês aqui, ó, né? O que eu tenho? Tudo isso daqui, ó, em escala, tá? Tudo isso aqui são ondas eletromagnéticas. Então, vocês estão vendo, da maior para menor, ó, as maiores estão aqui embaixo, tá bem? Qual que é a maior das ondas eletromagnéticas? É o raio gama. E qual que é a logo abaixo do raio gama? O raio X. Então, o raio X nada mais é do que um raio gama mais curtinho.
Aí eu saio do raio-x e vou para o ultravioleta, para uma outra faixa de comprimento de onda que a gente chama de ultravioleta. Cara, olha o nome do trem, ultravioleta. O que quer dizer isso? Quer dizer que é violeta absurdo. É tão violeta, absurdamente violeta, que eu não consigo enxergar. Está acima da faixa de comprimento de onda que eu consigo enxergar. Beleza? Tá. Agora, logo abaixo dessa faixa de frequência de onda de ultravioleta, eu começo a enxergar. Só que vocês conseguem perceber aqui, ó, que conforme o comprimento, eu consigo traduzir essa luz em uma cor, né? Então, qual que é a maior faixa de comprimento de onda que eu consigo enxergar? Você está vendo aqui, ó, é o violeta. E logo abaixo, e se eu pegar o violeta e der uma alongada nele, aí eu vou ser o azul. E se eu pego o azul e dou uma alongada maior ainda, aí é ciano. E se eu pego o ciano e vou fazer ele mais compridinho ainda, aí é verde. E se eu pego o verde e faço ele mais compridinho ainda, aí aos meus olhos, aquilo que era verde, com uma faixa de onda maior, fica amarelo. Entendeu como é que é a onda? Como é que é a ideia? Não é a onda. Aí se eu pego o amarelo e estico mais ainda a onda dela, aí ela deixa de ser amarela aos meus olhos e aos meus olhos ela passa a ser laranja. E se eu pego essa faixa, que aos meus olhos parece laranja, e aumento mais ainda o tamanho dessa onda, né? O comprimento dessa onda, cara, aí aos meus olhos ela deixa de ser laranja e passa a ser vermelho. Puta, cara, então o vermelho nada mais é do que um violeta mais comprido. Entendeu? Entendeu o que é luz? Ah, tá. E se eu pegar então o vermelho, agora eu peguei o jeito. E se eu pegar o vermelho agora e fazer essa onda ficar maior ainda? Cara, se eu fazer essa onda ficar maior do que a onda do vermelho, já cai dentro de uma faixa de onda que não é visível aos meus olhos. É o infravermelho. Está abaixo do vermelho. Eu não consigo enxergar nesse comprimento de onda, tá bom? E se eu pego o infravermelho e alongo mais ainda, aí não vai ser mais vermelho, vai ser o quê? Os micro-ondas. Você tem no seu forninho micro-ondas. E se eu pego, por exemplo, a onda, né, que é a onda eletromagnética chamada ou classificada como micro-ondas, e aumentar mais esse comprimento de onda, aí ele deixa de ser micro-ondas e passa a ser as ondas de rádio, celular, com essas outras ondas todas. Então, galera, se você for ver, tudo isso aqui é a mesma coisa, é tudo onda eletromagnética. Só que os seus olhos, e o meu olho, só tenho um, só consegue enxergar dentro dessa frequência, não, dentro desse comprimento de onda. Entenderam como é que funciona? Tá? É como se o teu olho fosse um dial de rádio que conseguisse captar frequências da onda de rádio de uma determinada frequência a outra. A mesma coisa acontece nos seus olhos. Ele consegue captar essas faixas de comprimento de onda de um tanto ao outro. Acima daquele tanto ou abaixo daquele tanto, eu não consigo enxergar. Então, isso é luz. Nada mais é do que onda eletromagnética que viaja na forma de onda, mas dentro de um comprimento de onda que é visível aos meus olhos, tá bom? Especificamente para a fotossíntese, principalmente as ondas que estão próximas do vermelho e as ondas que estão próximas do azul, do violeta e o azul, são as ondas que mais estimulam a fotossíntese. Tá? Quanto mais próximo do vermelho for, mais fotossíntese eu consigo fazer. Quanto mais próximo do violeta for, mais fotossíntese eu consigo fazer. E dentro dessa faixa intermediária? Dentro dessa faixa intermediária eu faço pouca fotossíntese. Por quê? Porque, por exemplo, o verde, eu, como clorofila, imagina que eu sou clorofila, eu sou verde. E o pigmento verde vai refletir no verde, né? O pigmento verde reflete o verde, por isso que você enxerga o verde. E absorve os demais. Não é isso?
Tá bom? Então, quais são as principais frequências, comprimentos de onda para a fotossíntese? Os comprimentos de onda próximo do vermelho, os comprimentos de onda próximo do violeta. Fechou? Beleza? Então, você já aprendeu o que é cloroplasto, você já aprendeu o que é luz. Vamos, então, agora falar dos pigmentos. Então, vamos lá. O que é pigmento? Nós chamamos de pigmento, galera, toda e qualquer substância capaz de refletir uma determinada frequência de onda, de luz, e absorver as demais. Então, por exemplo, vou voltar aqui o slide, espera um pouquinho. A parede aqui do meu quarto, ele é meio creme, assim, tá? Então, bicho, eu estou mais ou menos dentro dessa faixa aqui, ó, tá bom? Mais ou menos dentro dessa faixa aqui. O que está acontecendo? A luz branca da lâmpada do meu quarto está incidindo, você sabe que a luz branca é a união de todas essas ondas juntas, né? Todas essas ondas juntas, que são emitidas pela luz branca, estão batendo na parede do meu quarto. Só que algumas ondas que estão mais ou menos dentro dessa faixa aqui são refletidas. Por quê? Porque o pigmento da tinta é esse. O pigmento reflete essa faixa e absorve as demais. O que está acontecendo com o vermelho na minha parede? Está sendo absorvido. O que está acontecendo com o verde? Está sendo absorvido. E o azul, e o ciano, e está lá. Está tudo sendo absorvido. E está refletindo mais ou menos dentro dessa daqui. Então, galera, é assim que funciona o pigmento. O pigmento nada mais é do que uma molécula que é capaz de refletir uma determinada faixa de comprimento de onda de luz e absorver as demais. Tá bom? Então, por exemplo, se olha a roupa de alguém, o cara está com a roupa branca, né? O que está acontecendo? O cara, a luz branca está batendo na roupa branca do cara e está refletindo todas as faixas de frequência ao mesmo tempo para os seus olhos. Por isso que você encontra, né, ou você enxerga aquela roupa como branca. Ah, não, o cara está de roupa azul. O que está acontecendo? Todas aquelas ondas estão batendo na roupa do cara, está refletindo a faixa de frequência de onda, a faixa de comprimento de onda azul e está absorvendo as demais. Falou? É assim que funciona o pigmento. Falou? Agora, então vamos lá. Ó. O pigmento é um material, né, que muda a cor da luz, transformando ou refletindo como, mais perto, como resultado da absorção seletiva numa ação de comprimento de onda. Essa aqui é a definição clássica, mas a definição Byte-Uziso está aqui embaixo, ó, traduzindo. O que essa porra toda está falando? Está falando assim, todo ou qualquer material capaz de absorver um determinado comprimento de onda, de luz, e refletir as demais. Quer dizer, toda vez que você tiver isso, você tem um pigmento. Ele absorve algumas, reflete outras. Tá bom? Isso que é um pigmento. Agora, quando se fala em fotossíntese, o importante são os pigmentos fotossintetizantes. O pigmento da parede do meu quarto não faz fotossíntese, né? Bom, quando a gente está falando desses pigmentos, né, nós temos que lembrar que esses pigmentos não deixam de ser, né, substâncias capazes de absorver a luz utilizada na fotossíntese. Eles captam a energia na forma de onda, né, necessária às reações fotoquímicas que constituem uma das fases da fotossíntese. Não esqueça que a luz ela vai ser fundamental para uma das fases. A fase química, que é a segunda fase, ela não é dependente da luz. Tá? É só a fase clara que é dependente da luz. Beleza? Bom, existem diferentes tipos de pigmentos fotossintetizantes com diferentes concentrações em diferentes organismos. Bom, quando a gente está falando em pigmento fotossintetizante, todo mundo pensa no verde. Mas você já parou para pensar que existem tons diferentes de verde? Você já parou para pensar que a planta nem toda ela é verde? Você já parou para pensar ou para observar que existem variações de cores
enormes, quase incontáveis variações de cor no mesmo vegetal, às vezes até durante sua vida. Durante um período da vida dele, ele tem uma determinada cor, depois ele muda de cor. Quer dizer, existe uma variação muito grande. E essa variação está diretamente ligada, né, ao tipo e às concentrações dos pigmentos fotossintetizantes que fazem parte dessa planta, desse vegetal, dessa alga, seja lá o que for. Bom, vamos então agora dar exemplo desses pigmentos. Os pigmentos fotossintetizantes são, qual que é o principal? Todos vocês já sabem. O principal pigmento é a clorofila, que você sabe que é verde. Só que às vezes as pessoas não sabem é que existem vários tipos de clorofila. Vários não. Tem 5 tipos de clorofila. Tem a clorofila A, clorofila B, C, D e E. Tá? Esses 5 tipos de clorofila, cada um deles trabalha numa faixa de verde diferente. Então, só nisso daqui você já consegue perceber que a clorofila, os tipos de clorofila e a concentração das clorofilas das plantas já podem fazer com que ela varie a cor da própria planta. Agora, tem uma coisa que é muito importante você guardar aqui, galera. Quando a gente está falando de clorofila, a clorofila A é a clorofila mais importante que tem, tá? É a clorofila mais importante que tem. Tá? Cada uma delas reflete um determinado comprimento de ondas diferente da outra, tá bom? Isso você já sabe. Mas qual que é a mais importante delas? Qual é a clorofila que não pode faltar? Que sem essa clorofila não existe fotossíntese. É a clorofila A, tá bom? Então, clorofila A você tem que guardar que é a mais importante delas todas. Beleza? Então, tá lá. A clorofila A é a única que é primordial, que é vital, né? Isso é, não existe fotossíntese sem clorofila A, eu falei para vocês. Beleza? Tranquilo? Só que, vocês sabem, galera, que nas plantas nós temos muito mais cores do que verde. Então, deve existir também outros pigmentos. E esses outros pigmentos estão lá para quê? São chamados de pigmentos acessórios. E como o próprio nome diz, né, eles assessoram a planta a tentar aumentar a sua taxa de fotossíntese. Por quê? Bom, se eu tenho pigmentos de outras cores, eu sou capaz, então, de absorver um espectro maior de luz. Né? Então, por exemplo, né, a clorofila ela é importante, ela é legal para fazer fotossíntese de vermelho, de laranja, de azul, de violeta, de ciano, mas não é muito bom para fazer de verde. Né? Por quê? Porque a clorofila reflete o verde. A frequência de onda verde está sendo refletida, ela não está sendo absorvida. Aí você para e pensa, espera aí, e se eu colocar outros pigmentos de outras cores? Tudo bem que eu vou refletir outras cores, mas aí eu consigo absorver o verde também. Né? Por isso, galera, que vocês devem perceber que quanto menor a planta, mais baixinha ela está, debaixo das outras, escondida das outras, mais colorida ela é. Né? Você já viajou sobre a Amazônia? Você já sabe do que eu estou falando, não que você tenha viajado, mas você já viajou sobre a Amazônia e você viu um mar verde, quase que tudo de um monotom, né? Tudo no mesmo tom de verde. Tá? Mas se você descer abaixo daquelas árvores, você vai ver plantas de tudo quanto é cor. Por quê? Porque como elas estão abaixo daquelas árvores, elas têm que absorver o máximo de luz que elas conseguirem. E para elas conseguirem absorver o máximo de luz que elas puderem, elas têm que ter outros pigmentos. Por isso que abaixo daquelas árvores você vai ver muita cor. Falou, galera? Beleza? Bom, quem são esses pigmentos acessórios, né, que vão auxiliar a aumentar o espectro de absorção da planta? Então, eu tenho caroteno, que é laranja, xantofila, que também é laranja, a ficoeritrina, que é vermelho, vem de eritrócito, célula vermelha, eritro é vermelho, eritrócito é célula vermelha. Ficoeritrina, eu estou falando aqui do pigmento vermelho. Ficocianina, que é o azul, né? Não é o azul, é o ciano, né? Mas é um quase azul. E a fucoxantina, né? Que é o pardo. Né? Fuco quer dizer feio, xanto quer dizer laranja.
Quer dizer, o fucoxantina quer dizer o laranja feio, laranja fuco. Laranja fuco é o pardo. Eu não acho pardo feio, eu acho pardo bonito, é chique. Então, galera, então nós temos, isso aqui é o nome dele, né? Então nós temos os pigmentos acessórios que são o caroteno, laranja, a xantofila, que também é laranja, a ficeritrina, vermelho, a ficocianina, que é o azul, e a fucoxantina, que é o pardo. Pigmentos que estão lá para ajudar a planta a aumentar o seu espectro de absorção. Bom, agora chegou a hora do processo. E toda aquela preparação que nós fizemos, né, para você ter um melhor entendimento da fotossíntese, daqueles pré-requisitos, a gente já falou. A gente falou o que é fotossíntese, a gente falou o que é cloroplasto, a gente falou o que é luz, a gente falou o que é pigmento, a gente falou o que é pigmento fotossintetizante. Traduzindo, quer dizer o seguinte, você está apto agora a definitivamente aprender o que é fotossíntese. Fechou? Bom, vamos para o processo, então. O processo vai acontecer nesses dois locais. A primeira etapa, né, chamada etapa fotoquímica, antigamente chamada de fase clara, acontece no tilacoide, graças à presença da clorofila. E o principal evento que vai acontecer aqui, que nós vamos aprender semana que vem, é a fotólise da água. Aqui está o segundo local aonde vai acontecer. Você lembra que serão duas etapas, né? A primeira etapa vai ser aqui, a segunda etapa vai ser aqui. Essa segunda etapa vai acontecer no segundo local, óbvio. Essa segunda etapa, chamada de química, hoje, antigamente era chamada de fase escura, mudou-se esse nome porque dá a ideia que só aconteceria no escuro, e não é verdade. Ela só não precisa da luz para acontecer, né? Acontece no estroma, graças à presença de ribulose, estou falando isso desde o começo da aula, tá? E o principal processo que vai acontecer aqui é um tal de ciclo de Calvin, ou ciclo das pentoses. Bom, nós vamos ter que trabalhar dentro desse universo aqui. Então, vamos lá. Começando o processo, então. Se aqui está falando que vai acontecer a fotólise da água, foto, você sabe que é luz. Água é água. Então, a luz vai quebrar, lise, a luz vai quebrar a água. Semana que vem você vai aprender como, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar luz e água aqui. Então, a água está aqui, a luz está aqui. O que a água vai fazer? Vai quebrar. O que a luz vai fazer? Vai quebrar a água. Só que você lembra que a água, ela é H2O. Então, ela tem átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Quando eu quebro a água aqui, o oxigênio dessa água eu jogo para fora. O oxigênio no processo fotossintético é resíduo. Né? Eu estou colocando para fora, ele não é importante. Tá? Essa planta pode até usar esse oxigênio para ela na respiração, mas na fotossíntese ela não usa mais. Ela está jogando fora o oxigênio que pertence à água. Uma coisa importante, e sempre perguntado em vestibular, que os caras perguntam assim, qual é a origem do oxigênio que você respira? Agora você já sabe. Todo o oxigênio que você respira ou vai respirar na sua vida, veio de uma molécula de água que foi definitivamente quebrada em algum lugar desse planeta, né, em algum cloroplasto, aonde a fotólise da água aconteceu. Aí esse oxigênio, essa molécula de oxigênio, foi liberada nesse processo, foi para a atmosfera e hoje você está respirando ele. Valeu? Agora, a água é mais do que oxigênio. A água tem também hidrogênio. Então, agora, uma molécula chamada NADP, que é uma transportadora de hidrogênio, o serviço dela é esse, ela é feita para carregar hidrogênio, para transportar hidrogênio. O NADP vai sair aqui do tilacoide, vai pegar o hidrogênio aqui no tilacoide e vai levar esse hidrogênio lá no estroma. A função do NADP é esse, pegar o hidrogênio da água aqui e levar lá. Ele vai, leva, deixa o hidrogênio lá e volta para pegar mais. Então, você está vendo que eu tenho um ciclinho aqui, ó, né? O NADP vai, deixa, volta e pega. Vai, deixa, volta e pega. Vai, deixa, volta e pega.
O NADP tem o líder dele é o TED, só fica nesse vai e vem aqui. Bom, a primeira fase, ela é dependente de energia, e a segunda também, né? Só que a primeira fase, ela é sensível a uma forma de energia chamada luz. A segunda fase, não. Então, a primeira fase tem fonte de energia, a segunda fase não tem. Então, quem é que vai ter que fornecer energia para a segunda fase acontecer? A primeira. A primeira fase fornece energia para a segunda fase na forma de moléculas de ATP, que você aprendeu na semana passada, né? ATP, adenosina trifosfato. A molécula de adenosina trifosfato é uma molécula energética, né? Que foi produzida nessa primeira fase da fotossíntese. Ela pega a energia que está aqui, é transportada na forma de ATP, chega lá na segunda fase, o ATP vai ser quebrado, igual você aprendeu, rompe-se a ligação do terceiro fosfato, tá bom? E aí, o ATP quebrado volta na forma de ADP mais P. Só que a energia que estava aqui fica aqui. Então, o que eu tenho? A energia que o ATP trouxe ficou. O ADP mais P volta para pegar mais luz e formar mais ATPs, para, de novo, ir lá para o estroma, ser quebrado, deixar a energia lá e voltar na forma de ADP mais P outra vez. Valeu? Bom, então agora, para a segunda fase, eu já tenho o hidrogênio que o NADP me trouxe, a energia que o ATP me trouxe. Mas a ideia é formar glicose. E você sabe que a glicose tem energia? Tem, então está vindo daqui. Tem hidrogênio? Tem, então está vindo daqui. Mas a glicose também tem carbono e a glicose também tem oxigênio. Quem é que está trazendo carbono e oxigênio para formar glicose? O gás CO2. Então, o CO2 entra aqui, ó. O CO2 vai entrar só agora, ó, né? Por exemplo, muita gente fala assim, o oxigênio vindo da fotossíntese veio da quebra do CO2. Burrice, está falando bobagem, nada a ver. Você sabe que o oxigênio veio da água, né? O CO2 está aqui para trazer carbono e oxigênio para formar moléculas de glicose. De que jeito? Num processo chamado ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin, resumidamente, né? Depois a gente vai ver isso melhor, o ciclo de Calvin vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar a energia do ATP, vai pegar o hidrogênio, vai pegar o carbono e o oxigênio e vai formar glicose. Só que vem um pouquinho mais de oxigênio e hidrogênio que, então, a planta libera na forma de água. Você está vendo aqui embaixo. Bom, liberou essa água? Liberou. Então, agora a ribulose vem de novo, pega a energia, pega o hidrogênio, pega o carbono, pega o oxigênio, forma glicose, libera a aguinha. Aí vira ribulose de novo. Aí a ribulose pega a energia, pega o hidrogênio, pega o carbono, pega o oxigênio, faz a glicose? Fez. Libera a aguinha. Volta a ser ribulose de novo. Esse ciclo que eu estou mostrando para vocês, de maneira grosseira, né, agora, nesse momento, é o ciclo de Calvin. Falou? Então, este é agora, então, o processo da fotossíntese. Vocês lembram que na nossa aula de fluxo energético, eu falei que a luz vinha do Sol, entrava a luz de um lado, na planta, e do outro lado saía a glicose. Aqui é a glicose, ó. Tá? E nesse processo fotossintético está acontecendo todos esses eventos que eu falei para vocês. Bom, se eu quiser agora descrever esse processo numa equação, e vocês sabem também que cai muito a equação de fotossíntese vestibular, eu posso, então, descrever a equação da fotossíntese da seguinte maneira. Eu vou descrever da maneira real, tá bom? Da forma que realmente acontece. Nas plantas acontece assim. Quer ver? A equação completa é: eu preciso de 6 CO2 mais 12 águas para formar uma glicose, ainda libera 6 oxigênio mais 6 águas. Vou repetir. A equação completa da fotossíntese é: eu preciso de 6 gás carbônico mais 12 água para formar uma glicose, mais 6 oxigênios,
mais 6 águas. Então, se eu quisesse completar, deixa eu voltar aqui. Se eu quisesse completar isso aqui direitinho, proporcionalmente, né, ficaria assim. Vai entrar aqui 12 águas, vai entrar aqui 6 CO2, vai sair uma glicose, mais 6 oxigênios, mais 6 águas. É isso que essa equação está descrevendo. A proporção que acontece. E repito o que eu falei anteriormente. Essa é a proporção real. É isso que acontece nesse processo da fotossíntese. Só que você sabe que na química é possível, né, numa equação dessa, eu simplificar essa equação sem alterar o seu equilíbrio. Como assim? Fácil. Eu chego aqui, tiro 6 águas daqui, tiro 6 águas daqui. Se eu tirar 6 águas dos dois lados, eu não perco o equilíbrio. E aí eu vou ter, então, a equação resumida da fotossíntese, que é 6 CO2 mais 6 águas. Por que 6? Era 12, porque eu peguei 6 e cortei 6 águas. Né? Então, 12 menos 6 ficou 6 águas. Então, ficou 6 CO2 mais 6 águas, dá uma molécula de glicose mais 6 oxigênios. Beleza? Tranquilo? Ah, cadê a água aqui? Eu cortei, não cortei 6 águas aqui? Tá bom? Agora, veja bem, galera. Isso aqui já caiu no Morfovest e esse exercício é meio que famosinho, porque ele deu muito o que falar. Mas ele já é meio antiguinho, já, tá? Já tem mais de 10 anos esse exercício. Numa questãozinha da FUVEST, falou assim, das equações abaixo, o exercício é desse jeito, das equações abaixo, qual delas descreve a real situação da fotossíntese? E aí, lá na letra B de bola, estava essa equação. Muita gente marcou a letra B porque isso aqui é a equação da fotossíntese, mas não é a equação real, é a equação resumida. E muita gente marcou errado. Muita gente entrou com processo falando para anular essa questão. Tá? Cursinhos de São Paulo entraram com processo para tentar anular, porque dava um falso entendimento. E a FUVEST bateu o pé, não, senhor. O texto lá em cima fala assim, qual das equações abaixo descreve a real condição da fotossíntese? Real condição da fotossíntese, então, é a equação completa. Então, na hora que você estiver trabalhando lá, cuidado, tá? Presta atenção se ele está querendo a descrição real, completa, ou se ele está querendo a descrição resumida. Falou? Bom, para a gente ir terminando, então, fotossíntese, nessa primeira aula, falta a gente falar dos fatores limitantes da fotossíntese. O que é isso? Claro, como é um processo, existem vários fatores que podem interferir nesse processo. E esses fatores que podem interferir na performance da fotossíntese, né, podem ser divididos em 2 tipos. Os fatores internos e os fatores externos. O que quer dizer isso? Que existem fatores que influenciam a fotossíntese que dependem da própria planta, que são os fatores internos ou intrínsecos. E existem fatores que são ambientais, que não dependem da planta, que também influenciam na fotossíntese. E eles são ditos, então, fatores externos ou extrínsecos. Bom, quais são os fatores internos? Os fatores internos são os fatores que dependem da planta. Por exemplo, a planta tem que fornecer clorofila. A planta que tem que fornecer as enzimas para que esse processo aconteça. É a planta que tem que ter nutrientes absorvidos suficientes para que isso possa acontecer. A idade da planta também influencia. Conforme a planta vai ficando velha, ela vai perdendo a capacidade de fazer fotossíntese. Algumas plantas, né? Outras não. Outras podem viver 4.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos. Então, esses fatores não dependem do ambiente. A clorofila não depende do ambiente, a enzima não depende do ambiente, os nutrientes que a planta absorveu não depende do ambiente. O ambiente tem que ter nutrientes, mas ela que tem que absorver, não é isso? E a idade da planta também não depende do ambiente. Esses são os fatores internos ou intrínsecos. Mas, galera, o que cai no vestibular são esses fatores. São os fatores externos, os fatores ditos extrínsecos. São os fatores que dependem do ambiente. Então, lá, ó. Fatores que dependem do ambiente e podem influenciar
a performance da fotossíntese. Quais são esses fatores? Bom, você não tem que decorar. É só você chegar ali, ó, lembrar lá do processo e falar assim, mas o que está vindo aqui de fora, que é do ambiente? A água, o CO2, a luz e a temperatura, porque as reações enzimáticas desse processo todo dependem de temperatura. Enzima, você sabe que é influenciada pela temperatura. Então, galera, lá está escrito, apenas catalogando, né, quais são os fatores que são externos. O que é externo aqui? Luz, água, CO2 e temperatura. Então, lá, ó, eu não quero ninguém decorando essa listinha. Porque, na realidade, galera, você já sabe isso, né? Quais são os fatores? Água, CO2, luz e a temperatura. Bom, eu tenho aqui, então, o gráfico, né? Como é que funciona esse gráfico? Esse gráfico é o seguinte, esse eixo do nosso gráfico vai ser a velocidade, a performance da fotossíntese. E esse outro eixo vai ser uma dessas variáveis aqui. Eu vou colocar as 4 variáveis no mesmo gráfico a título de comparação. Mas é muito importante que você tenha consciência que nenhuma delas é mais importante do que a outra, nenhuma delas acontece mais do que a outra, nenhuma delas... Não. Todas elas são igualmente importantes. Elas estão numa ordem de apresentação, porque eu vou seguir essa ordem que está aqui, tá? Mas não quer dizer que uma é mais importante, uma é maior quantidade, menor quantidade, nada disso, tá bom? Então vamos lá. Primeiro fator externo que influencia vai ser a água. De que maneira a água, então você deve enxergar a água escrita aqui embaixo e a performance aqui. Bom, vamos imaginar o seguinte, como é que a água influencia? Você está vendo aqui, ó, né? Sem água, cadê minha setinha? Sem água, não tem fotossíntese. Vai aumentando a água, vai aumentando a fotossíntese. Vai aumentando a água, vai aumentando a fotossíntese. Só que chega uma hora que não adianta aumentar mais água, que eu não vou ter mais fotossíntese por isso. Então, a água ela é fator limitante até um determinado ponto. A partir do ponto que chegou no máximo da fotossíntese, a água já não é mais fator limitante. Falou? Segundo fator, CO2. Só aqui está o CO2. Sem CO2, vamos imaginar agora o seguinte. Sem CO2, não tem fotossíntese. Vai aumentando o CO2, vai aumentando a fotossíntese. Vai aumentando o CO2, vai aumentando a fotossíntese. Chega uma hora que não adianta mais aumentar CO2, que eu não vou ter mais fotossíntese por isso. Então, de novo, o CO2 até um determinado ponto, ele era fator limitante. A partir dali, não adianta aumentar mais. O terceiro fator é luz. Você sabe, sem luz não tem fotossíntese. Vai aumentando a luz, vai aumentando a fotossíntese. Vai aumentando a luz, vai aumentando a fotossíntese. Chega uma hora que não adianta aumentar mais a luz, que eu não vou ter mais fotossíntese por isso. Não é isso? Ó, tá? Então, esses 3 fatores, eles têm o mesmo comportamento. Sem eles, não teria fotossíntese. Conforme vai aumentando, vai tendo mais fotossíntese, até determinado ponto. A partir de determinado ponto, não adianta mais, que a fotossíntese vai continuar estável. Tá bom? Está faltando um fator para a gente falar, que é o último, que é a temperatura. Vamos ver? Como é que é a linha da temperatura? Vocês estão vendo que ela é completamente diferente, né, galera? Temperatura baixa, você aprendeu se isso aqui depende de... Se o processo depende de enzima, temperatura baixa atrapalha qualquer reação. Lembre-se que não existe desnaturação com temperatura baixa, tá bom? As enzimas não estão desnaturando nessa faixa aqui em que a velocidade está aumentando. Tá? Só que a partir de determinada temperatura, que nós vamos chamar de temperatura ótima de ação, tá? A partir de determinada temperatura, o que acontece com a velocidade da reação? Ela cai. Ela não cai, ela despenca. Né? Por quê? Porque a partir da temperatura ótima de ação, o que vai acontecer com as enzimas? As enzimas vão se desnaturar. E se as enzimas se desnaturam, mudam a forma. E se elas mudam a forma, elas perdem a função. Não é isso, galera? Não foi isso que você aprendeu lá em proteína, em enzima? Que temperatura elevada desnatura proteína? Que temperatura elevada desnatura proteína? Então, muito bem. Acima da temperatura ótima, cadê minha setinha? Acima da temperatura ótima de ação,
você vai ter a queda da performance da fotossíntese. Bom, galera, isso é, então, a nossa primeira parte da fotossíntese, tá bom? Como eu falei para vocês, galera, ainda está faltando aqui um queijo e uma rapadura, o cabelo que existe. Um queijo e uma rapadura para a gente terminar a fotossíntese, que nós vamos ver na semana que vem. Falou? Beleza? Tá? Agora é aquele negócio, tá? Aquilo que eu falei para vocês é sério. Se você for prestar algum curso, né, que não está ligado a biológicas, o que está nessa aula já está 10, já está 10, tá? Nós vamos ter só um negocinho mais que seria importante. Você, por exemplo, aprender, na semana que vem você vai aprender, que é plano de compensação forte. Isso, por uma primeira fase, é fantástico, tá ótimo, tá excelente, tá bom? Só que na segunda fase, nós vamos ter questões um pouco mais específicas. E aí a gente vai completar isso, né, na semana que vem, quando a gente estiver falando de fotossíntese 2, tá bom? Então, semana que vem, fotossíntese 2. Fechou, galera? Moçada, um beijo no céu da boca de vocês, muito obrigado. E a gente está aí para tirar dúvidas. Valeu, galera? Não esquece que é só entrar em contato com a gente tira a dúvida que vocês precisarem. Um beijo no céu da boca, juízo, continuem se cuidando, né? E cuidando dos seus amigos, parentes e todos, vovô, vovó, e tá jóia. Um beijo.